Algum tempo atrás, nos Estados Unidos, tinha um programa de TV muito conhecido e assistido por muitos americanos. No início do programa, um personagem era apresentado. Era falado o nome dele, onde ele morava, o que fazia, seus hobbies. Mas se apresentavam diante do público duas pessoas. Os dois tinham que responder as mesmas perguntas e defender que eram o verdadeiro personagem. No fim, os concorrentes tinham que adivinhar quem era o verdadeiro e quem era o falso. Para confirmar a escolha correta, o apresentador dizia a famosa frase: "O verdadeiro fulano poderia ficar em pé?" Nos evangelhos, Jesus supostamente dá uma prova de que ele era quem dizia que era. O teste da verdade, segundo o próprio Jesus, é que ele iria ressuscitar. Mas o Jesus que nós conhecemos por meio da Bíblia não é aquele que os críticos acreditam ter existido. Para muitos, Jesus, se existiu, foi um homem comum que teve muita influência na vida de alguns. Como se fosse um tipo de Gandhi ou até um Che Guevara. Mas a diferença gritante entre a história de Jesus e a desses grandes homens da história é que, segundo os 4 evangelhos, Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou. As palavras de Gary Habermas resumem perfeitamente o problema. Ele diz o seguinte: tal teste histórico da verdade é único no cristianismo. Se Jesus não levantou-se da morte, ele era um falso profeta e um charlatão a quem nenhuma pessoa racional deveria seguir. Porém, se ele levantou-se da morte, esse evento confirmou sua alegação radical. Vamos, em algumas considerações, ver a plausibilidade dessas afirmações tão importantes para os cristãos. Porque, segundo Paulo disse em 1 Coríntios 15:17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Primeira evidência, o túmulo de José de Arimateia. A Bíblia diz que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia e, de acordo com os evangelhos, ele era um homem rico, membro do Sinédrio. Os membros do Sinédrio eram pessoas muito importantes e conhecidas na sociedade. Por isso parece muito difícil acreditar que os cristãos inventariam esse nome e até sua posição no Sinédrio, e de que ele participou do sepultamento de Jesus sem que ele realmente existisse. Por ser alguém conhecido na sociedade, com certeza o local do seu túmulo era amplamente conhecido e, por isso, fácil de ser verificado. Segunda evidência é a da tumba vazia. Se as pessoas sabiam onde procurar o túmulo de Jesus, a tumba tinha que estar vazia quando os discípulos começaram a pregar que Jesus tinha ressuscitado. Imagino que os discípulos não seriam loucos de pregar sobre alguém que tinha morrido e ressuscitado, se indo até o lugar eles poderiam encontrar um corpo ainda lá. Muitos gostam de dizer que teria sido muito fácil roubar o corpo de Jesus e simplesmente falar depois que ele havia sido ressuscitado. Mas existe muita gente relatada em 1 Coríntios 15 que teria presenciado o Jesus ressurreto. Além deles, será que isso não seria logo percebido pelo recém-converso Paulo até o ponto de ele dizer que o Cristo ressurreto apareceu para ele? Isso nos leva à terceira evidência, o testemunho de Paulo. Se a gente lembra que Paulo foi um grande opositor e perseguidor à religião cristã, é muito difícil entender por que ele se tornaria cristão sem fortes evidências para saber que era uma história verdadeira. Em quarto lugar, temos mulheres como testemunhas oculares. Hoje em dia, talvez a gente não consiga entender bem a cultura machista da época, mas para termos uma noção, não era permitido para a mulher sequer dar testemunho em uma corte por serem consideradas naturalmente mentirosas. O testemunho de uma mulher era totalmente inválido na época. Por isso, mulheres encontrando o Cristo ressurreto é impressionante. E é até muito improvável que os discípulos inventassem um relato assim, se não fosse verdadeiro. Isso é evidência de fidelidade aos fatos. Como já falamos antes, Paulo relata em 1 Coríntios 15 as pessoas a quem Jesus apareceu. Incluso nessa lista de gente está um grupo de mais de 500 pessoas. Se fosse apenas isso, daria para duvidar, mas ele é claro ao concluir que a maioria dessas pessoas ainda estavam vivas quando ele escreveu a carta aos Coríntios. Isso é uma alegação muito séria, já que qualquer um que gostaria de ir a Jerusalém e questionar essas pessoas poderia fazê-lo. Eu gosto de frisar o ponto que fizemos no programa anterior, porque eu acho que ela é muito válida. Os discípulos de Jesus morreram por causa de sua fidelidade à crença da morte e ressurreição dele, pregando incansavelmente até o fim os eventos principais de sua vida. Alguém teria que estar totalmente fora de si para morrer por algo que sabe que não é verdade, sendo que foram testemunhas oculares. Em sétimo lugar, a história é simples e não possui desenvolvimentos legendários. Comparada a histórias legendárias dos povos gregos e romanos, o relato da ressurreição de Jesus é muito direto ao ponto e muito simples.
Isso é forte evidência de que não foi criado ou mesmo recebeu modificações. Por exemplo, se você encontra no chão um pedaço de papel com uma história e gostaria de tentar saber se ela é verdadeira ou não, a primeira coisa que você procura é uma série de melodramas e fatos coloridos. Quanto mais simples a história que você encontrou, mais provável de que realmente ela tenha acontecido. E por último, vamos à evidência de 1 Coríntios 15, 3 a 5. Essa é talvez a evidência mais concreta da veracidade da ressurreição de Jesus. Aqui está o texto de 1 Coríntios 15, 3 a 5. Diz o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. A essa altura você já está se perguntando, o que esse texto tem de tão especial? Não é mais um entre os versos de que Paulo fala da morte e ressurreição de Jesus? Vamos analisá-lo mais de perto. Primeiro, temos que entender o contexto das cartas de Paulo às igrejas. Comparando alguns textos nas cartas, pode-se perceber claramente que transmissões formais de tradições orais são feitas pelos primeiros cristãos, como por exemplo em 1 Coríntios 11, verso 2 e 23. O que é isso? Uma tradição oral era algo passado de pessoa para pessoa de forma verbal em vez de escrita. Essa prática era muito comum e extremamente necessária no primeiro século. Podemos dizer que até fazia parte da cultura do Oriente Médio na época. Esses versos que estamos analisando parecem-se muito com o que é chamado de tradição oral, ou seja, uma tradição passada dos discípulos para o próprio Paulo, que depois a colocou na carta aos Coríntios. Se isso for verdade, teremos uma grande descoberta em mãos, porque se esses versos forem uma tradição pré-paulina, ela foi elaborada muito antes da escrita de 1 Coríntios, e melhor, muito antes de Paulo ter se convertido. Então, muito perto da ressurreição de Jesus. E assim, quanto mais perto pudermos colocar um relato da data do evento, mais evidência tem de que ele é um fato histórico. No primeiro verso do capítulo 15, podemos notar o verbo grego gnorizo na frase "Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei", que tem como tradução mais comum lembrar ou conhecer. Por Paulo ter usado esse verbo nos ajuda a entender que esse evangelho já tinha sido anunciado para os crentes de Corinto, ou seja, a tradição é mais antiga que o ano em que foi escrita a carta. Existem 4 evidências principais para considerar estes versos como uma tradição pré-paulina e que são mencionados pelos comentaristas e linguistas. Eu vou só dizê-las por alto, porque levaria muito tempo para analisarmos cada um cuidadosamente. Número 1. O uso dos verbos gregos paralambano, recebi, e paradidome, entreguei, eram comumente usados para a transmissão de tradições rabínicas. 2. A forma estilizada em que os versos foram escritos. 3. A repetição de hoti, antes de cada cláusula, é como se fosse o nosso aspas. Em outras palavras, ele estava citando alguém. E 4. A aparição de diversas palavras e frases que Paulo tipicamente não usa em um trecho. Agora sim, podemos ver com essas, fora muitas outras evidências, que realmente o texto de 1 Coríntios 15, de 3 a 5, é uma tradição criada antes de Paulo. Agora, quando será que Paulo recebeu essa tradição? Nós temos 2 possibilidades, porque foram os momentos da vida de Paulo, antes de escrever a carta, em que ele passou tempo com os discípulos e que ele poderia ter ouvido essa tradição. Ou foi em Damasco, quando Paulo se converteu em 34 d.C., ou em sua visita a Jerusalém, de Gálatas 1, 18 e 19. Seja qual foi a ocasião que ele recebeu, esses 2 eventos foram entre 2 e 5 anos depois da ressurreição. Isso é pouquíssimo tempo depois da ressurreição. E os historiadores em uníssono sabem que não existiria tempo viável para inventar essa história tão fenomenal. Isso é pouquíssimo tempo depois da ressurreição. E os historiadores em uníssono sabem que não existiria tempo viável para inventar essa história tão fenomenal. Eu sei que é difícil acreditar, até porque nem eu nem você vimos alguém sendo ressuscitado antes. Não é só pela falta de experiência própria que nós podemos descartar um evento. A ressurreição de Jesus não é um conto de fadas, mas é um relato cheio de evidências fortes, portanto claramente crível.
Aquela manhã de domingo foi relatado para que hoje nós pudéssemos acreditar. E além de acreditar, aceitar as consequências disso. Jesus não foi um homem qualquer, mas ele está vivo hoje, querendo fazer parte da nossa vida.